Tangente no círculo trigonométrico. Para o cálculo da tangente, usaremos a mesma linha de pensamento do seno e cosseno, em que o raio do círculo trigonométrico é unitário, e acrescentaremos um terceiro eixo paralelo ao eixo dos senos, de modo que ele passe sobre o ponto 1 e 0. Esse eixo é chamado de eixo das tangentes. Observe o círculo trigonométrico. Eu tenho um círculo trigonométrico, onde o eixo y é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos. Lembrando que o seno e o cosseno de um ângulo é um comprimento sobre um dos eixos, tá? Então, o cosseno do eixo x seria esse comprimento OB'. O seno do eixo x seria esse comprimento OB'. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Para a gente achar a tangente também vai ser um comprimento. Vai ser um comprimento sobre o eixo das tangentes. Eu vou passar uma reta paralela ao eixo y, passando pelo ponto 1 e 0. O ponto 1 e 0 é aqui no ponto A. Tracei a reta da tangente. Então, a tangente, gente, vai ser um comprimento também. Só que esse comprimento é sobre o eixo das tangentes. Então, a tangente do ângulo x vai ser o comprimento AT. Como é que a gente calcula a tangente? Nós já estudamos e vimos que para calcular a tangente nós temos duas maneiras. Primeira, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seno dividido pelo cosseno. Lembrando, gente, ó, se a gente fizer a projeção aqui, ó, do raio 1, ele vai parar aqui no T. Então, se a gente prestar atenção, eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo OB' e ATO. Então, gente, olhando para o triângulo retângulo OAT, vamos calcular a tangente. Como eu já informei, eu tenho certeza que a tangente, o comprimento AT representa a tangente. Então, para calcular esse comprimento aqui, nós vamos usar tangente de um ângulo, tangente do ângulo x, vai ser igual ao cateto oposto de x dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto de x seria esse comprimento AT. E o cateto adjacente, gente, OA, que representa o raio do meu círculo trigonométrico. Então, substituindo, nós vamos ter tangente de x é igual a T. Joinha. Exemplo, se a tangente de 18 graus é igual a C, calcule o valor de tangente de 18 graus, mais tangente de 162 graus, mais tangente de 342 graus. Tudo isso dividido pela tangente de menos 18. Professor, existe ângulo negativo? Não. O menos aí é para indicar o sentido que está sendo feita a abertura, tá? Então, quando o ângulo é positivo, ele está andando no sentido anti-horário. Quando ele é negativo, ele está andando no sentido horário. Então, professor, como é que eu vou fazer isso no círculo trigonométrico? Vamos lá para o círculo trigonométrico. Então, sempre a gente vai partir do zero, tá, gente? Então, 18 graus, ele vai andar subindo o sentido anti-horário. E ele vai parar aqui no primeiro quadrante. Menos 18, ele vai sair do zero e vai vir para cá, ó. E menos 18, vai parar aqui. Então, esses são os sentidos. Agora, sempre, gente, para achar o ângulo, eu tenho que achar o ângulo do eixo x para o segmento que parte da origem do círculo trigonométrico até onde ele parou. Então, vou partir aqui, ó, do centro, eu vou traçar um segmento para cá e vou traçar outro segmento para cá. Esse segmento, daqui para cá é 18 e daqui para cá é 18, que foi, ele só andou isso. Agora, vamos fazer agora com a tangente, não é com a tangente, com o ângulo de 162 graus. Eu não estou trabalhando com a tangente. Primeiro eu estou mostrando as aberturas para necessário a gente fazer as reduções e vocês entenderem. O ângulo de 162 graus. O ângulo de 162 graus ele vai sair do zero, vai andar e vai parar no segundo quadrante. Então o processo é o mesmo. Vou partir do centro e vou traçar um segmento até onde ele parou. Agora, eu preciso encontrar a distância, sempre é a distância do eixo x até esse segmento que a gente traçou. Então, eu preciso calcular essa distância. Para calcular essa distância, gente, isso aqui é quanto está faltando
para completar 180. Ou seja, sempre para eu calcular esse ângulo aqui, eu preciso fazer o quê? 180 menos a abertura que ele fez. Então, 180 menos 162 vai dar 18. Observem aqui, gente, ó. 18 é o mesmo ângulo. Então, significa dizer que essa altura do eixo X até o ponto tem que ser a mesma altura daqui, do eixo X até o ponto. Ou seja, o seno de 18 vai ser igual ao seno de 162. Joinha. Agora, nós vamos traçar a abertura de 342 graus. Então, eu vou sair daqui do zero e vou andar até 342. 342 está entre 270 e 360. Quando eu fizer, ele vai parar aqui. Como eu tenho certeza que parou aqui? Só é realizar. 342 graus está no quarto quadrante. Então, eu tenho que traçar um segmento que parte do centro até onde ele parou. Para calcular essa abertura aqui, eu não preciso, porque eu já sei que é 18, mas eu vou calcular. Como é que eu vou fazer? É quanto está faltando para completar uma volta. Ou seja, 360 menos 342 dá 18. Tá vendo? Professor, você falou do segundo e do quarto. E se parasse no terceiro quadrante, professor? Aí no terceiro quadrante é quanto passou de 180. Então vai ser o ângulo dado menos 180. Joinha. Agora, vamos pensar aqui, gente. Eu já tenho o valor da tangente de 18. Tangente. Lembrando que tangente, eu tenho que ter o eixo das tangentes. Então, vamos traçar aqui o eixo das tangentes. Então, se eu prolongar o raio aqui, então, esse comprimento aqui é minha tangente. Se eu prolongar aqui, ó, porque aqui eu preciso da tangente. Prolongar aqui, esse comprimento aqui é minha tangente. Então, eu tenho certeza que os ângulos que pararem no primeiro e no terceiro quadrante vão ter tangente positiva, e os ângulos que pararem no segundo e no quarto quadrante vão ter tangente negativa. Como eu tenho essa certeza? Porque a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno é positivo. Então, tem que dar tangente positiva. No segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, tem que dar uma tangente negativa. No segundo quadrante, no terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno é negativo. Vai dar tangente positiva. E no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo, vai dar tangente negativa. Ou seja, ângulos que param nos quadrantes pares, tangente negativa, e ângulos que param nos quadrantes ímpares, tangente positiva, tá? Então, bora lá. Tangente de 18 é igual a C. Então, a tangente de 162, gente, vai ser o oposto da tangente de 18. Porque a tangente de 162 está no quadrante A. Se é no quadrante par, a tangente ela é negativa. Então, ou seja, se a tangente de 18 é C, a tangente de 162 vai ser menos C. Tangente de menos 18. A tangente de menos 18 tem que ser negativa, porque está no quadrante par. Então, vai ser o oposto da tangente de 18. É igual a menos C. A tangente de 342. 342 está no quadrante par. Então, tem que ser negativa. 342 vai ser o oposto da tangente do primeiro quadrante. Joinha. Agora é só substituir. Quem é a tangente de 18? C. Quem é a tangente de 162? Menos C. Quem é a tangente de menos 18? Menos C. Quem é a tangente de 342? Menos C. Lembre que quando estamos substituindo, sempre vai dentro do parênteses, para poder fazer o joguinho de sinal. Então, aqui eu faço substituir, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Ficou C, menos C, menos C. Mais C com menos C dá zero. Então, menos C dividido por menos C, menos com menos, mais C dividido por C, 1. Joinha.